Eu recebi uma lapada do Espírito Santo e eu quero compartilhar para você levar também, porque vai fazer bem para você. Que só filhos imaturos precisam ficar ouvindo a mesma coisa. Só filhos imaturos precisam ficar ouvindo a mesma coisa. Para quem é pai sabe que eu criei, na verdade, os meus primos que têm 6 anos. E eu também pude presenciar a criação da minha irmã, que é um pouco mais velha. E o jeito de se comunicar com ambos é diferente. A paciência que você tem com quem é mais novo é diferente. Se você ensina uma criança, vamos supor de 3 anos de idade, que ela tem que beber água, quando ela tiver sede, ela vai até você e vai pedir, porque ela não sabe como pegar. Seja por conta da altura, seja por conta do tamanho, do raciocínio, que ainda não é muito claro. Agora, se uma criança de 10 anos ficar pedindo sempre a mesma coisa para você, se você sabendo que ela sabe pegar, vai chegar uma hora que você vai se irritar com ela. Mas não é porque você não ama essa pessoa, não é porque você não ama essa criança, é porque ela já sabe como fazer, você já ensinou. Só que a criança que ainda não cresceu, é natural você ficar repetindo a mesma coisa. Vou trazer para a gente pegar. É o Senhor querendo nos dizer: eu já falei com você. Se eu ficar repetindo a mesma coisa, você nunca vai crescer. Deus falou com Noé uma única vez. A única vez que nós vemos também um exemplo muito claro que Deus ficou repetindo a mesma coisa foi com Samuel. E Samuel era uma criança. Samuel. Só que com Noé foi uma única vez. Então que através do Espírito que nós venhamos adentrar esse lugar. Estou liberando a palavra. Quem crê, levante a mão para receber. Que nós venhamos adentrar esse lugar de maturidade no Senhor. Esse lugar onde o Senhor não precisa ficar repetindo a mesma coisa para a gente toda vez. Mas que a palavra que Ele libere venha fazer com que a gente caminhe convicto. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Ela não é um sentimento, ela é uma convicção das coisas que se espera. Eu declaro no nome de Jesus que nós vamos adentrar esse lugar. Alguns já estão adentrando, por isso que o Senhor tem se calado nesses dias. Por isso que para algumas pessoas o Senhor parece que está calado. Não é. É que Ele liberou uma palavra, e se você obedecer firme essa palavra, você vai viver a promessa que Ele liberou. Aleluia. Glória a Deus. Só filhos imaturos precisam ficar ouvindo a mesma coisa. Essa é a hora que nós falamos como nosso irmão Euler. Aleluia. Essa é a hora que a gente libera. Isaías capítulo 6, versículo de número 1. Vamos ler o contexto todo para a gente entender. No ano da morte, pode colocar na arca, Pedro, por favor. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías disse: eu vi ao Senhor, oh aleluia, assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Então existe algo que está acima de Deus. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto. Com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam. Eles não diziam uns para os outros, eles clamavam. Clamar é gritar em alta voz. E clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo,
porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi. Foi a primeira vez que Isaías ouviu a voz do Senhor. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Até aqui. Pode aplaudir Jesus por essa palavra. O que é culto, o que é adoração? Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, que é um assunto muito pertinente e muito necessário para a gente esses dias. Se o Senhor quer nos ensinar acerca da adoração, significa que Ele deseja nos enviar para um lugar. Porque Isaías, ele só começou na verdade a viver a glória do ministério profético depois dessa visão, no ano em que morreu o rei Uzias, depois que ele vê o Senhor assentado. Isaías só começa a exercer com glória, com muita graça, o ministério profético depois que ele tem essa visão do céu. Ele viu um culto no céu. O Senhor quis mostrar para ele um culto. E o que tinha nesse culto? Adoração. Como era a adoração desse culto? A Bíblia nos mostra que haviam serafins. Uma das definições para o nome serafins, o seraf significa aqueles que queimam. Vou repetir isso aqui. Uma das definições para essa classificação de anjo significa aqueles que queimam. Aqueles que queimam. E a Bíblia nos descreve como é que era, como é, porque eles ainda existem, esses serafins. E aonde é que eles estavam? Versículo 2, por favor. Os serafins estavam acima dele. Acima de quem? Do Senhor. Acima do? Isso é um pouco chocante, porque o nosso Senhor, Ele é inigualável, inalcançável, soberano, imensurável, todo-poderoso. Ele é eterno, Ele é glorioso. Só que a Bíblia diz que há algo que estava acima de Deus. E o que era esse algo? Eram serafins. Aí você fala, como é possível que algo esteja acima de Deus? Não significa que eles estavam ou são mais poderosos que o Senhor. Mas há um propósito da Bíblia dizer que o lugar em que eles estavam não era simplesmente qualquer lugar. Deus os criou e os colocou naquele lugar, mas com um propósito. Olha para esse irmão, para essa irmã, diga assim: irmão, todo lugar que o Senhor te coloca, seja alto ou baixo, seja no monte ou seja no vale, tem um propósito. Deus, tudo que Ele faz tem um propósito. Paula, tudo, Mateus. Os bragas, tudo que o Senhor faz tem um propósito. E tendo com base essa informação que tudo que o Senhor faz tem um propósito, nós vamos entender um pouco de como é que esse lugar era ocupado e o que acontecia por aqueles que ocupavam esse lugar acima de Deus.
Serafim significa aqueles que ardem, aqueles que queimam. E o que é que aqueles que queimam fazem? Eles foram criados apenas para fazer uma coisa: adorar o Senhor. O único propósito dos serafins são adorar ao Senhor. Mas eles estão acima de Deus. O único propósito deles é adorar ao Senhor. Aqueles que queimam, e algo que queima é consumido, e tudo que é consumido se acaba. Em outras palavras, nós às vezes declaramos, nós queremos queimar por Jesus. Só que aqueles que queimam fazem apenas uma coisa. O que é? Adorar ao Senhor. O Senhor me disse que vai me colocar lá em cima. Ele vai, só que o teu propósito, estando lá em cima, é adorar ao Senhor. Ele vai me levantar no ministério, Ele vai me dar uma família, Ele vai abrir, Ele vai fazer. O único propósito dEle colocar você em algum lugar é adorar ao Senhor. E essa adoração, ela envolve não somente uma pessoa da Trindade, porque santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A Trindade estava presente aqui já. Santo é o Pai, santo é o Filho, santo é o Espírito Santo, e toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, a adoração não tem a ver com você. Eu preciso deixar isso aqui muito claro. A adoração não tem a ver com a gente. A adoração tem a ver exclusivamente com o Senhor. Todo culto precisa ter adoração, seja aqui ou seja fora, seja aqui publicamente ou seja no teu secreto. Nós precisamos ter esse discernimento, porque Isaías só teve essa disposição para ser enviado e só ouviu a voz do Senhor perguntando: a quem eu enviarei? Depois que ele contemplou um culto no céu. Porque por mais que a gente seja profeta, apóstolo, bispo, pastor, pastora, quem seja, tudo isso vai passar. E o que nós vamos ser eternamente? Adoradores. Então nós precisamos ensaiar aqui embaixo o que nós vamos ser lá em cima. Nós precisamos viver um curto ensaio do que nós vamos viver eternamente com Ele, com o nosso Senhor. Então a adoração não tem a ver comigo e nem com você. Tudo que envolve a gente não é adoração. Tudo que envolve a gente não é adoração. O que é adorar? Adorar é você declarar ao Senhor o que Ele é, independente do que Ele faz. A adoração é você entregar algo para o Senhor, independente do que Ele faz. Adoração tem a ver com o que Deus é. E esse é que nós atribuímos para o Senhor é imutável, é inabalável, é inalcançável. Eu sou o que sou, serei o que serei, serei o que sou o que serei. Ele é. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Quando eu quero fazer, ninguém pode impedir. Ele é. Deus não depende de condições para ser o que Ele é. Ele é e ponto final. Ainda antes que houvesse dia, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Ainda antes que houvesse dia, em outras palavras, antes dele dizer: haja luminares nos céus, o luminar maior para governar o dia, luminar menor para governar a noite. E diz em Gênesis 1
que Deus os colocou na expansão. Deus pegou o sol com a mão e colocou ele de um lado, colocou a lua do outro e disse: governa o dia e governa a noite. Aí Isaías profetizou dizendo: ainda antes que houvesse dia, ainda antes que ele pegasse o sol como uma bola de tênis, ele já era Deus. Ainda antes que o sol raiasse pela primeira vez no horizonte, ele já era Deus. Ele é soberano no que ele é. Então a adoração tem a ver com o que Deus é, não tem a ver com o que Ele faz. Amém? A adoração, o Espírito Santo também quer nos dizer. Pode mutar, por favor, senão vai atrapalhar, por favor. Aleluia, glória a Deus. A adoração, o Espírito Santo me fez entender isso, que não é simplesmente uma letra que você canta. A adoração não é simplesmente dizer que Deus é santo. A adoração tem a ver com o quanto de verdade há naquilo que você está liberando e o quanto você queima por aquilo que você está liberando. Eu preciso deixar isso aqui muito claro. Não é apenas você levantar a mão e dizer: o Senhor é santo. Não. É o quanto dessa palavra que está saindo da tua boca, o quanto dela é verdade dentro de você. Eu preciso deixar isso aqui muito claro. Porque às vezes nós achamos que a adoração é você vir para a igreja, cantar algumas músicas e acabou. Não. A adoração, a palavra adoração, também tem na sua etimologia a ideia de um ato de intimidade aonde você se agarra com Deus e beija Ele na sua testa e na sua face. Quando você diz aleluia, glória a Deus, é um ato onde a sua palavra envolve o Senhor. Mas isso depende do quanto de verdade há em você, em dizer glória ao nome de Jesus. Digno é o Cordeiro de Deus. Isso depende do quanto de verdade há em nós, para que esse ato, aleluia, para que esse ato venha, para que essa palavra que saia da sua boca envolva o Senhor. Aleluia. Então a adoração não é simplesmente você dizer Deus é santo, não. É o quanto da santidade dele há em você, e o quanto de verdade há em você por aquilo que você está liberando. A adoração não é um momento, é um estilo de vida. A adoração não é sobre você vir para a igreja, levantar a mão, dizer que Ele é santo, Ele é santo. Dizer que Ele é digno, dizer tudo isso. E lá fora você não ter momentos com o Senhor, não conviver com Ele. Não é sobre estar com o Senhor, é sobre viver com Ele todos os dias. O que vai determinar, glória, a nossa ida para o céu, a nossa entrada nos portões celestiais. Quem vai para lá? O que vai determinar a nossa entrada, oh aleluia, nos portões eternos, não é um momento. Não é um momento. Porque Ele diz que naquele dia vão chegar diante dEle muitos e vão dizer: em Teu nome eu preguei, em Teu nome eu profetizei, em Teu nome eu curei. Só que Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Essas pessoas que vão ouvir essa sentença são pessoas que não viveram com o Senhor, mas apenas estiveram com Ele. Porque é impossível você conhecer, se você é casado, se você tem uma família, se você tem pai ou tem mãe, irmãos, você sabe que você não conhece essas pessoas por apenas um momento. É o convívio. E a palavra conhecer ali, no texto, dá ideia da mesma referência quando a Bíblia diz que Adão foi conhecer a sua mulher Eva e gerou Caim.
Então não é um conhecimento superficial. É como se fosse um ato de intimidade, a profundidade do conhecimento. São pessoas que vão estar com o Senhor, mas não vão viver com Ele. Então nós precisamos entender que numa vida segundo a palavra de 70 anos, nós não vamos ter capacidade de conhecer um Deus que está além da eternidade. Salmo, se não me engano, 89 ou 90, diz que foi dado ao homem viver 70 anos. Passou disso é cansaço e enfado. Os que passam bem é privilégio. Ponto. E levando em consideração isso, não tem como a gente viver uma vida aqui na terra e dizer, eu conheço a Deus. É por isso que vai ser disponibilizado uma eternidade. Na verdade, eu nem sei quanto tempo vai ser. Porque Moisés diz de eternidade em eternidade, tu és Deus. Então eu não sei quanto tempo é, mas vai haver muito tempo para a gente conhecer esse Deus. Só que nesse pouco tempo que nós passarmos aqui na terra, nós precisamos entender que adoração não é simplesmente um momento. Adoração não é simplesmente dizer que Deus é santo. Adoração significa queimar por aquilo que você está liberando. Lembra da fornalha na Babilônia? Amarraram os meninos e jogaram eles dentro do fogo aquecido 7 vezes mais. Semana passada Elis trouxe uma mensagem poderosa acerca da adoração, dos pilares. E existem alguns pilares, sim. Só que aquilo que não deve estar entre você e Deus no momento da adoração. Lembra do que aconteceu em Daniel capítulo 3, a Bíblia diz que jogaram os meninos amarrados dentro do fogo, e a única coisa que se queimou, foi as cordas da Babilônia. O que é de Jerusalém permaneceu neles, mas o que é da Babilônia foi queimado pelo fogo. Aí nós junta o significado daqueles que queimam. Então se você queima por Jesus, tudo que não provém e não deve estar entre você e Ele, será consumido por esse fogo glorioso. Aleluia. Aplauda o nome de Jesus. Então a adoração não é apenas um momento, é um estilo de vida. Não é sobre estar, é sobre viver com Ele. A adoração não tem a ver com você e nem comigo. A adoração tem a ver com Deus e ponto final. Louvor é diferente. Louvor, você exalta Deus por aquilo que Ele fez. Aleluia significa louvado seja Yahvé. Aleluia significa louvado seja Yahvé. Você está louvando a Deus. Agora quando você diz glória a Deus, você está dizendo que Ele é e ponto final, independente do que Ele faz. Louvor é diferente de adoração. Então, quando a gente entender isso, até o tipo de música que a gente escuta vai mudar. Porque o tipo de louvor e música que a gente escuta revela muito sobre o nosso interior e acerca do nosso conhecimento daquele que é santo. O tipo de louvor e música que nós escutamos, oh, aleluia. Provérbios 30 diz, Agur diz assim, eu sou mais ignorante, mais burro dentre os homens, eu não tenho conhecimento daquele que é santo. E essa é a condição de muitos dentro da igreja. Não entende o que ouve, não entende o que pronuncia. E isso vai fazer com que o povo do Senhor pereça, mas como o Senhor nos ama, Ele reservou essa noite para abrir a sua mente, renovar o seu entendimento e colocar dentro de você esse entendimento. Você adora porque Deus é, você louva por aquilo que Ele faz. E ações de graça é diferente. Você agradece a Deus mesmo antes de acontecer aquilo que você está agradecendo. Em outras palavras, você traz à existência aquilo que não existe. Em outras palavras,
Quando nós agradecemos ao Senhor por aquilo que ainda não foi manifesto no campo visível. Lembra daquela palavra onde Pedro recebe a revelação do Pai, dizendo que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. O que você ligar na terra não terá sido ligado no céu. O que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Não é daqui para lá, é de lá para cá. Não acaba aqui, acaba lá. Não começa aqui, começa lá. É simples o processo. Nunca começa na gente, sempre começa no Senhor. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Não começa aqui, começa lá. E não começando aqui, começando lá. Quando você pede a direção do Espírito Santo: Senhor, me dá a direção do que eu preciso fazer, de como eu devo te louvar a Jesus, como eu devo louvar o Pai. Quando nós recebemos essa direção do Espírito Santo e começamos a agradecer o Senhor por aquilo que Ele vai fazer, sem Ele ter feito, você fortalece a sua fé. Eu já quero liberar a palavra. Eu não sei qual é o caminho que o Senhor te inseriu neste tempo. Eu não sei aonde o Senhor disse que te faria chegar. Mas aproveita o processo. Olha para o céu, mesmo você não tendo aquilo que Ele disse que você vai ter. E faça como Jesus: Pai, eu não tenho aquilo que essa multidão precisa, como ela pensa que precisa. É apenas 5 pães e 2 peixes. Mas Pai, esse cenário está perfeito. Número 7, perfeição. O cenário está perfeito para que o Senhor haja. Eu te dou graças. Eu te louvo, eu te dou graças, Pai. E a Bíblia diz que depois que Ele dá graças, ainda sobejou pão e peixe, 12 cestos cheios. Eu declaro no nome de Jesus que vai ficar claro diante dos seus olhos. Seja aquilo que precisa ser gerado no teu ventre, seja a promessa que não aconteceu, seja o alvo que Ele disse que você vai atingir, seja o tempo que Ele falou que tem preparado. Dá graças ao Senhor por esse tempo. Levante as mãos e diga: Senhor, eu te dou graças. Eu não tenho, mas a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. A tua mão pode estar vazia, mas pela fé você diz: Senhor, eu vejo a minha mão cheia. O Senhor ainda não salvou quem o Senhor disse que vai salvar, mas Pai, Ela está nas tuas mãos. Eu ainda não adentrei o tempo que o Senhor disse que eu vou adentrar, mas Pai, eu te dou graças. Senhor, eu ainda não adentrei a terra prometida, mas eu te dou graças. Senhor, eu te dou graças pela porta, eu te dou graças pela saúde que eu não tenho. Eu te dou graças pelo tempo novo. Eu te dou graças, Senhor, por aquilo que o Senhor fará. Eu te dou graças. Posicionados na adoração. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Irmão, isso é remorsia. Isso é conflitante, porque o diabo sabe o poder que há em você agradecer sem ter recebido. Ana nem tinha gerado, Jesus da glória, Ana nem tinha gerado Samuel, mas ela já tinha dado graça. Senhor, antes mesmo dele ser meu, ele já é seu. Recebe no teu altar. Irmãos, isso é glorioso. Por quê? Porque o diabo, ele é covarde. Repita comigo: o diabo, ele é covarde. Mas se existe alguém que é mais valente do que o diabo, esse alguém é Jesus. Alguém mais valente que o demônio é Jesus. Paulo diz que ele despojou na cruz do Calvário todo principado, toda potestade. Ele é o cabeça de todo principado. Eu declaro no nome de Jesus um revestimento sobre a tua mente.
Coloque a mão sobre a tua mente. O diabo não vai atrapalhar aquilo que o Senhor está começando a fazer na tua vida. Eu declaro no nome do Senhor que toda seta será quebrada. O Senhor é aquele que quebra o arco, corta a lança. Em nome de Jesus, todo arco, todo pensamento de autocondenação, automiseração, todo pensamento que você é miserável, todo pensamento que não vai dar certo, mas será, se Deus falou, está dito. Nós não somos filhos imaturos, nós estamos adentrando um lugar de maturidade no Senhor. Nós estamos adentrando esse lugar. O diabo é covarde. E quando você entende o poder que há em você agradecer, trazer a existência por aquilo que não aconteceu, mesmo tudo dando errado, ele vai se levantar com força. Fé e dúvida não andam juntas. Quando Jesus chamou Pedro para sair do barco, a Bíblia diz que ele caminhou um pouco, ele andou um pouco sobre as águas. Só que a Bíblia diz assim, e sentindo. Sentir vem de sentir, e sentir tem a ver com emoções, tem a ver com a alma. Fé e emoção não andam juntos. Ou você crê ou você crê. Ou você não crê ou você não crê. Oh, macia. Ei, Jesus. É como se o diabo estivesse trabalhando para confundir a tua cabeça. Oh, mar. Só que toda a confusão, diz o Espírito da graça na minha boca essa noite. Oh, Zemavachu. Quem tem em casa, receba também no nome de Jesus. Toda confusão, todo pensamento muito sutil, nessa noite o Senhor está revelando como é que o diabo tem trabalhado nesses dias. Será? Mas eu não tenho. Mas será que vai? O diabo quer nos colocar num ambiente de ondas inconstantes. Só que nessa noite o Senhor está te dando a chave. Se tiver que guerrear na rua, irmão, coloca a mão na cabeça, sai demônio em nome de Jesus. Eu te repreendo, demônio, sai em nome de Jesus. Use as armas que o Senhor te deu. Você quer deixar o demônio endemoniado? Coloca a mão na tua cabeça. Quando vir o pensamento negativo, eu te repreendo. Se meu pai falou, está falado. Se ele disse, está dito. Se ele falou, vai acontecer. Só que eu tenho percebido que se o diabo nos colocar nesse lugar de dúvida e incerteza, a fé não vai exercer o papel dela dentro da gente. Lembra, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. Começa lá. E por começar lá, no campo invisível, a gente precisa entender que a nossa guerra não é no campo visível, não é fora, é dentro. Se a gente vencer dentro, fora será simplesmente um extrato daquilo que nós conquistamos do lado de dentro. Então, isso precisa estar claro diante dos nossos olhos esses dias. Porque se a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, significa que ela não anda junto com as emoções, não anda junto com o sentimento. E é glorioso isso, porque se a gente entender ou imaginar aquilo que Noé viveu, irmãos, uma palavra fez aquele homem caminhar 100 anos em obediência. A Bíblia diz que naquela época o que regava a terra era o orvalho. O povo não sabia o que era chuva, como Noé falou que ia chover. E a Bíblia diz que subia um vapor da terra. Deus fazia subir esse vapor e regava toda a alva, me ajuda. Relva. A pastora vai me pegar, ela deve ter anotado isso já. Tenho certeza que ela anotou essa palavra errada. Não chovia
Agora você imagina Noé dizendo: vai vir uma chuva que vai dar um reset na terra, vai acabar com tudo. Irmãos, a chuva foi tão violenta, a Bíblia diz que se abriram o abismo de cima e os abismos de baixo. Até os lençóis freáticos da terra saiu, estourou o chão, foi água demais, de cima e de baixo. Agora você imagina 100 anos. Eu li há pouco tempo em que não foi Noé que levou 100 anos para construir uma arca para o Senhor, mas foi o Senhor que levou 100 anos para construir Noé. Porque Noé, enquanto estava fazendo algo para o Senhor, Deus foi construindo aquele homem, fazendo ele entender que para ele obedecer a palavra, ele não dependia daquilo que estava do lado de fora. Nós temos um tesouro em vasos de barro, é do lado de dentro, e por ser do lado de dentro, ninguém vê. Roma, toda gestação tem um período de trevas. Não é à toa que quando nós olhamos na palavra e diz: e Maria deu a amar. Maria deu a luz ao Salvador. A palavra luz ali, eu falei: Senhor, como assim dar a luz? Porque no período da gestação, a mãe não tem contato com o feto. E por não ter contato com o feto, ela não consegue ver, não tem clareza, ou é escuridão, não tem mais nem menos. Toda gestação tem um período de trevas. Eu não sei qual é o período que você está, mas aquilo que o Senhor, Ele faz, Ele sustenta. O Senhor me fez entender que tudo que Ele estabeleceu na criação do mundo, está até hoje como Ele estabeleceu. Tudo que Ele estabeleceu. Sobre o que a terra está firmada? Sobre o que os planetas, os mundos estão firmados? Paulo diz que Cristo sustenta tudo pelo poder da palavra. Eu não sei o que foi que você recebeu da parte do Espírito Santo, mas como Ele te fez conceber, diz o Senhor, Ele irá sustentar. Tudo que você concebeu da parte do Senhor, Ele irá sustentar. Eu não sei para quem é isso aqui. Eu vou repetir, mas tudo que você concebeu, seja coisa grande ou coisa pequena, o Senhor irá te fazer sustentar. É Ele quem conhece a tua estrutura. A tua estrutura está sendo mudada. Ele está te expandindo do lado de dentro. Os teus órgãos estão sendo comprimidos por aquilo que está crescendo. Mas não é para te matar, é para te expandir. Diz o Senhor: eu conto com você. Eu confio em você. Mas é necessário um período de trevas para que haja um período de luz. É necessário remar. É necessário para que o feto nasça, depois que já passou o tempo da gestação, uma dilatação dos 10 dedos. Se não houver a dilatação, diz o Senhor, será necessária intervenção humana. E eu não quero fazer com que você tenha a ajuda de homem para fazer aquilo que eu te fiz gerar até aqui nascer.
suporte. Será necessário uma remar. Oh, Espírito Santo está aqui. Será necessário uma expansão na intimidade, para que o propósito nasça. Não é coisa da tua cabeça, diz remar. O Senhor está conversando com gente aqui essa noite. Não é coisa da tua cabeça. Ei, churrebarácia. Não é coisa da tua cabeça. Sabe por que você não está entendendo? Remuse de que levou, satu reba. Sabe por que tu não está entendendo? Porque a tua mente é de homem, a minha é de Deus. Você nasceu faz pouco tempo, fui eu quem te criei, fui eu quem te fiz, foi eu que quando você estava com uma substância informe, no ventre da tua mãe, era eu que escrevia todos os teus dias, no meu livro, diz o Senhor. Eu conheço a tua estrutura. Se eu disse, se eu prometi, eu farei. Eu não quero fazer com que você permaneça nesse ambiente dos filhos imaturos, mas aceita o convite que eu estou te fazendo. Aceita o convite. Sai do barco, Pedro. Sai do barco, Pedro. Aceita esse desafio que eu estou te propondo nessa noite. Se eu estou te chamando é porque eu já abri o caminho antes de você. O Senhor já fez, já proveu tudo que nós precisávamos. O Senhor já fez tudo. É Ele quem sustenta todas as coisas. O Senhor te trouxe essa noite para conversar com você. E para conversar com você que está aí do outro lado. Eu preciso te fazer entender que o que é adoração. Porque haverá momentos no ministério e na chamada que eu tenho para você, que não será de glória, mas será de trevas. Mas será nesses momentos que você levantará as suas mãos. Será nesses momentos em que você levantará as suas mãos e me adorará. E Ele gosta quando você escolhe. E Ele gosta quando Ele ama. Ele não gosta, Ele ama quando você escolhe as palavras. Não é sobre cantar um louvor, é sobre você olhar para dentro de você e dizer: Pai, eu te amo. Pai, Tu és tudo que eu tenho. Pai, obrigado pela provisão do Espírito. Obrigado por ter aberto o caminho da cruz. Obrigado por ter rasgado o véu e ter preparado um caminho. Pai, obrigado. Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te louvo. Adoração não é algo para que nós venhamos ter alguma coisa do Senhor. É um ato de intimidade com Ele. É um ato de intimidade com o Senhor. Não é sobre estar aqui na igreja. Aqui você recebe do altar direções. Mas será na tua realidade que você colocará em prática essas direções. E depois que você entender que o lugar que Ele vai te colocar, o único propósito, na verdade os pontos dos propósitos que eu e você iremos cumprir, será, primeiro, adorar o Senhor. Segundo, queimar por aquilo que nós estamos liberando com a nossa boca. E tudo aquilo que não vem do Senhor será consumido. Porque não tem como você chocar com a glória e permanecer cheio de você.
Não tem como você chocar com a glória e permanecer cheio do pecado. Não tem como você contemplar o Rei da Glória e permanecer vivo. Mas quando você choca com a glória, não tem espaço para quem não faz o que deveria fazer. Não tem espaço para quem peca. Para o seu irmão, para a sua irmã, para o teu esposo, para a tua esposa, para o teu irmão, para quem seja. Nesse ambiente de culto, de glória, de intimidade, só tem espaço para você e para Ele. Por isso que Isaías, do capítulo 1 ao 6, a 1 ao 5, ele estava liberando sentenças de ais sobre nações, sobre povos, sobre determinados grupos de homens, mulheres, enfim. Só que quando ele choca com a glória, ele para de olhar para todo mundo. Oreba, soreba. Que a nossa oração seja para que os nossos olhos se abram. Que a nossa oração seja para que os nossos olhos se abram. Porque uma vez que os nossos olhos se abrirem, Espírito Santo está aqui. Oh, Jesus! Uma vez que os nossos olhos se amar. Ore que me assou. Uma vez que os nossos olhos se abrem diante da glória, aquilo que não é do Senhor virá para fora e não permanecerá. E aquilo que nós precisamos virar do altar e nos purificará. As meninas do louvor podem vir, bispo? Por favor. Chama a Gabi também, por favor. Estou encerrando. Nós precisamos entender o que é adoração. Qual é o propósito do Senhor nos colocar em um lugar alto, acima dele? E o interessante é que os serafins estão completamente cobertos. A única coisa que você vê nos serafins é o nome e as asas que os cobrem, mostrando que realmente quem tem que aparecer não é os serafins, não são os serafins, mas a única coisa que nos marca não é as 6 asas, não é aqueles que queimam, mas aquilo que nos marca na vida dos serafins é aquilo que eles proclamam. O que é? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Irmão, a terra não está cheia do pecado. A terra não está cheia da desgraça. A terra está cheia da glória de Deus. A glória está dentro de você. É o Espírito Santo. Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em vós é a esperança da glória. A única coisa que nós precisamos fazer é pegar essa glória que está dentro e colocar para fora. Porque o que transformou Isaías foi a glória. Não foi o mover, não foi nada, foi a glória. E nós temos essa glória. Em outras palavras, para de procurar afora aquilo que já está dentro de você. Para de olhar para o céu e falar: Senhor, aonde o Senhor está? Emanuel não é Deus com os outros, é Deus conosco. O Espírito não vai vir, Ele já veio. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita dentro de nós. Então para de procurar fora aquilo que está dentro, diz o Senhor. E depois que Isaías entende o que é culto, o que é adoração, depois dele ser purificado, depois dele ver tudo que ele viu, ele vai ouvir. É glorioso os mistérios do Senhor, porque ele recebe o toque na boca e passa a ouvir com o ouvido. Foi a primeira vez que Isaías ouviu a voz do Senhor, a primeira vez.
A primeira vez que ele ouviu. Aí o Senhor diz: a quem eu, se coloque de pé em nome de Jesus, a quem eu enviarei? Canção que não envelhece, playback. Isaías, depois que ele entendeu, irmã, rapidinho, deixa só a gente concluir, a gente já vai orar, amém? Deus abençoe. Depois que Isaías entendeu tudo isso, há um convite do Senhor, um questionamento no céu. E hoje eu estava lavando louça e o Senhor bradou dentro de mim. Houve um questionamento no céu, uma pergunta: a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Eu sentei numa mesa há pouco tempo atrás. Eu não falei nada, eu apenas escutei. E há uma necessidade, foca aqui, rapidinho, a gente já vai orar. E eu não falei nada, eu apenas escutei. Irmãos, há uma necessidade muito grande de envio. O Senhor não conta com os serafins que queimam, que são gloriosos. O Senhor não conta com os arcanjos. O Senhor não conta com o sol, com a lua. Mas o Senhor conta conosco, vasos de barro. Mas por que o vaso é de barro? Paulo responde: para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. E bispo, pastor, a senhora está ouvindo também. O Senhor me fez uma pergunta: a quem eu enviarei? Uma vez que Isaías entendeu como é um culto, uma vez que Isaías foi purificado com a glória, uma vez que o homem Isaías morreu e nasceu o profeta Isaías, Deus não perguntou: Isaías, você quer ir? Mas depois que ele entendeu tudo que ele entendeu, viu tudo que ele viu, a resposta foi espontânea. Isaías não era um homem perfeito, mas ele tinha algo que era glorioso. O quê? A disposição para ouvir e obedecer. A disposição para entregar tudo. A disposição para não ter plano B. Eis-me aqui. Independente se o meu primo morreu, independente de como está a terra, hoje eu sei que a terra está cheia da glória. Então, eu vá para o sul ou para o norte, a glória vai estar lá. Eu sei que o Senhor vai estar lá. O Senhor me manda liberar essa palavra. Não tenha medo do seu amanhã, do seu 2026, 27, 2030, 40, 50, não tenha medo. O Senhor já está lá. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o primeiro e o último. Ele é o princípio e o fim. Isaías diz que ele conhece o fim desde o começo. Deus não é pego de surpresa. Deus não vai chegar em lugar nenhum. Ele já está lá. Apenas vá. Pula de paraquedas sem medo. Então, até aqui falou o Senhor, nós vamos adorar e vamos encerrar. Que você use tudo que o Senhor liberou. Tudo que o Senhor liberou. O que é adoração, o que é louvor, o que é ações de graça.
Se posicione nesse ambiente onde aqueles que queimam se entregam por aquilo que eles liberam. Entre você e Deus não pode existir o pecado do seu irmão, da sua irmã, a falha. A única coisa que pode existir entre você e Deus é uma verdade. Qual? Você é miserável. Eu sou miserável. Quanto mais perto você estiver do Senhor, mais miserável você vai se achar. Paulo, um homem que foi até o terceiro céu, declarou: miserável homem que sou. Então quanto mais perto você estiver, mais baixo você estará. E quanto mais baixo você estiver, mais alto o Senhor te colocará. Nós vamos adorar o Senhor. Feche seus olhos e vamos louvar o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Quem se compara